refere no capítulo, em Atos dos Apóstolos 17, versículos 27 e 28, esses poetas são filósofos gregos. Ele os chama de poeta, refere-se a eles como poeta, porque muitos filósofos eram também poetas. Mas o fato de Paulo os citar demonstra, entre outras coisas, que Paulo tinha conhecimento, e um bom conhecimento de filosofia grega. Cabe uma pergunta aqui, nessa questão. Como Paulo poderia condenar algo que em algumas ocasiões serviram para ele como ponto de contato? Aí, Atos 17, 27 e 28, nós vemos Paulo usando a filosofia como ponto de contato entre ele e os seus ouvintes gregos. Ele diz: olha, os próprios poetas, os próprios filósofos de vocês sabem que em Deus, em um ser supremo, nós existimos e nos movemos. Não pode haver, segundo a própria filosofia de vocês, própria filosofia grega, não pode haver vida em movimento sem que haja um ser supremo. Embora os gregos não tivessem pleno esclarecimento de quem seria esse ser supremo. Então, como Paulo condenaria algo que ele mesmo usou como ponto de contato? Com a cultura específica de um determinado local, conforme mostra com exatidão o registro de sua homilia, de seu discurso, no capítulo 17, do 15 ao 34, quando ele discursa em Atenas, e ele fala do Deus desconhecido, ele usa a cultura do lugar. Ele diz: olha, esse Deus que vocês honram sem conhecer, é desse que eu vos quero falar. Como é que ele pode posicionar-se contra algo que em determinados momentos ele usa como ponto de contato? Então, na verdade, Colossenses capítulo 2, versículo 8, como nós vimos, o que o texto chama de filosofias vãs e enganosas é a filosofia local que está nascendo, que vem se posicionando contra a palavra de Deus, que vem se posicionando contra a divindade e a humanidade de Cristo. Não é toda a filosofia que Paulo está condenando. Dizer que Paulo está condenando toda a filosofia, usando como base Colossenses, capítulo 2, versículo 8, é extrair o texto do contexto. Já diz o velho jargão da hermenêutica: texto fora de contexto gera pretexto. Existe ainda um outro versículo também usado, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. É bastante usado pelos que acham que o crente não deve estudar filosofia. O versículo diz o seguinte: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. É outro versículo usado por aqueles que se posicionam contra o estudo da filosofia, que acham, que dizem que o crente não deve estudar filosofia. Esse texto parece ser o mais usado. Embora o Colossenses 2,8 seja bastante usado, alguns acreditam que esse texto que nós acabamos de ler seja o mais usado. Esse texto parece ser o mais usado contra aqueles que procuram desenvolver uma vida intelectual no ambiente cristão. E aí esse agora não é só contra a filosofia, não. Ele é contra todo tipo de conhecimento intelectual.
Os que usam esse versículo querem dizer que nós temos que usar somente a fé. De forma nenhuma a inteligência, de forma nenhuma o raciocínio. Esse texto parece ser o mais usado contra aqueles que procuram desenvolver uma vida intelectual no ambiente cristão. E aí agora não está falando só de filosofia, mas nós vamos nos ater à filosofia, que é o nosso assunto nessa manhã. Principalmente os que declaram amor pela sabedoria. Você declara amor pela sabedoria? Você declara gostar de filosofia? Filos, amor, sofia, sabedoria. Então, usam os que são antagônicos à filosofia. Colossenses capítulo 2, versículo 8, e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. É comum nós ouvirmos essa ameaça. Olha a ameaça que é comum em alguns meios evangélicos. Irmão, cuidado, a letra mata. Na verdade, sabemos que os irmãos não fazem por mal. Eles dizem, olha, cuidado, a letra mata. Não fazem por mal. Fazem com sinceridade. Mas usam como argumentação a expressão tirada de 2 Coríntios 3, 6, a letra mata e o Espírito vivifica. Mas essa falta de interesse pelo conhecimento, não só da filosofia, mas de outras áreas, fazem que alguns crentes sejam improdutivos, inoperantes. Fazem com que alguns crentes sejam inoperantes. Então, nesses versículos, Pedro recomenda que o conhecimento seja acrescentado à fé, para que nós não sejamos infrutíferos. A fé, sem a razão, ela é fanatismo. E a razão sem a fé é formalismo. Os dois extremos são perigosos. Nós não podemos ter uma fé sem razão, para não sermos fanáticos, e nenhuma razão sem fé, para não sermos excessivamente formais. Todavia, uma coisa é a experiência do fracasso espiritual de alguns. Algumas pessoas fracassaram espiritualmente. Outra, completamente diferente, é usar esse texto fora de contexto. É bem verdade que algumas pessoas naufragaram espiritualmente, mas eu não posso usar o texto de 2 Coríntios 3, 6, que diz que a letra mata e o Espírito vivifica, como regra geral para desaconselhar o estudo da filosofia ou de qualquer outra área do conhecimento. Geralmente, quando a pessoa estuda filosofia ou uma outra área do conhecimento qualquer e naufraga espiritualmente, é porque essa pessoa já não tinha uma boa base espiritual. Não é necessariamente que o conhecimento da filosofia levou a pessoa ao naufrágio. Ela já não tinha uma boa base espiritual. Por isso que ela naufraga. Não pode usar como base para negar essa filosofia o naufrágio de alguns. Nós vemos homens que foram grandes filósofos e mantiveram a sua fé. Está aí o caso, o próprio Paulo tinha um conhecimento muito bom de filosofia. Depois, mais tarde, na história da igreja, Santo Agostinho e outros, isso não os levou ao naufrágio da fé. Esse argumento que a letra mata e o Espírito vivifica é uma falácia.
usado contra o estudo da filosofia, ele torna-se uma palavra. Mas o nosso objetivo não é a exegese. Né? Mas, como esse breve texto que nós estamos discorrendo, que nós estamos comentando, não tem como objetivo a exegese, basta elucidar que o texto bíblico em questão não se refere à reflexão filosófica ou ao estudo diligente das letras. Ele não está falando de filosofia nem de qualquer outro estudo. Só apreciar o texto com cuidado e nós chegamos a essa conclusão. O que o texto aborda é o perigo do legalismo. A letra que mata é o legalismo exacerbado, é o exagero do legalismo. Porque o exagero do legalismo, ele não mostra a solução, ele só mostra o problema. Ele só diz não, não, não. Não faça, não toque, não olhe, não coma. A letra que está sendo condenada é esse legalismo exacerbado que não apresenta solução, só apresenta o problema. Ele diz não coma, não beba, não toque, não veja, não fale, só não, 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 não. E não apresenta solução. É disso que Paulo está falando. Desse legalismo perigoso, exagerado. Isso é ao fatal apego à lei de Moisés para a salvação. Apegar-se à lei de Moisés, à letra da lei, ao legalismo para a salvação, é muito perigoso. A lei nunca salvou ninguém. Mesmo antes de Cristo, o que salvou sempre foi a fé. Nós lemos lá o capítulo 13 de Hebreus, que nós costumamos chamar de galeria de heróis da fé, nós vemos o próprio Abraão, o texto dizendo que Abraão foi salvo pela fé. Todos os heróis da fé apresentados ali, o texto diz que foram salvos pela fé, nenhum deles pela lei. O uso excessivo do Antigo Testamento ele é um problema. Porque o Antigo Testamento sem o Novo ele é impotente para salvar. Os ensinamentos do Antigo Testamento sem a conclusão no Novo são impotentes para salvar. Agora, nós não podemos desprezar o Antigo Testamento, porque se desprezar o Antigo Testamento é desprezando o livro que Jesus leu. Buscando responder a sua pergunta. Se nós desprezarmos totalmente o Antigo Testamento, nós estamos desprezando o livro que Jesus leu, estaremos desprezando as profecias que apontam para Jesus. Em Lucas 24, 44, Jesus diz que a lei, os profetas e os escritos, ou seja, as três divisões do Antigo Testamento apontavam para ele. Lá na estrada de Emaús ele chama a atenção dos discípulos, porque os discípulos demoraram em crer naquilo que o Antigo Testamento dizia acerca dele. Mas pregar somente o Antigo Testamento, sem mostrar, pregar somente o Antigo Testamento, sem mostrar as conclusões dele no Novo Testamento, isso é prejudicial à igreja. Prejudicial. É por essa razão
a afirmação de Paulo é contundente em dizer que a letra mata. Então, a letra que Paulo está dizendo aí é o legalismo. É a lei de Moisés considerada de forma exacerbada, de forma exagerada. Ela mata espiritualmente, ela é impotente para salvar. Não é de filosofia e nem de nenhum outro ramo do conhecimento que Paulo está falando, tá? A letra que Paulo está falando ali é a lei de Moisés considerada de forma exagerada. A perícope, ou seja, a passagem, o trecho de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ela está inserida num contexto maior, que vai do capítulo 3, versículo 1, até o versículo 18. É uma questão teológica tipicamente paulina. Faz parte das discussões do apóstolo Paulo, essa questão que está inserida do capítulo 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 18, e que o versículo 6 é bastante usado por aqueles que querem dizer que o estudo da filosofia ou de qualquer outro conhecimento nós estamos centralizando em filosofia, porque é a nossa discussão hoje. É arrancada do seu contexto, mas ela dentro do seu contexto é uma discussão típica de Paulo. É um assunto que Paulo trata com bastante propriedade. A letra a que Paulo se refere é simplesmente a lei da antiga aliança. Ela sozinha, sem o seu cumprimento em Cristo, ela mata. A letra mata. A última palavra do Antigo Testamento é maldição. O Antigo Testamento termina com a palavra maldição. Deus encerrou todos os homens debaixo de maldição para usar com eles de graça na pessoa bendita de Jesus Cristo. É isso que Paulo disse. A letra, a antiga aliança, sem o seu cumprimento na nova aliança, ela mata. Essa perícope é um termo grego que significa cortar ao redor. Perícope, cortar ao redor. Ou seja, é uma parte destacada de um texto para ser analisada e estudada separadamente. Então pode, mas tem que pegar toda a parte do texto para fazer sentido. Para que o texto tenha sentido, é necessário que seja estudado do capítulo 3, versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 18. Se você isolar só o versículo 6, a impressão que vai dar é que ele está falando de conhecimento humano mesmo, de filosofia mesmo. Tá? A pergunta que deve ser feita neste momento é: será que a filosofia é realmente necessária para a tarefa apologética e para o cristianismo de modo geral? Será que para nós fazermos a apologética, a defesa da fé, é necessária a filosofia? Porque o simples fato de nós compararmos ideias, isso já é filosofia. O simples fato de compararmos ideias já é filosofia. Tá? Quando eu comparo as minhas ideias com as ideias do ateu, isso é filosofia. Quando eu comparo as minhas ideias com as ideias de pessoas de outros segmentos religiosos, para defender a minha posição, a minha fé, a minha teologia, isso já é filosofia. Agora, para alguns é desnecessário. Cabe a nós, enquanto estudantes de teologia e filosofia, meditar
chegarmos a uma conclusão, se ela é necessária ou não. Nós vemos João fazendo largo uso da filosofia, o apóstolo João fazendo uso da filosofia. Quando João escreve o Evangelho, ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Logos era Deus, e o Logos estava com Deus. O Logos é uma ideia da filosofia grega. Para a filosofia grega, o Logos é o princípio da vida, é o princípio de tudo. Para a filosofia grega, o Logos é que deu origem ao universo e que governa o universo. João vai dizer que eles têm razão até um certo ponto, que no princípio era verdadeiramente o Logos, mas que o Logos era Deus. Eu pergunto aos senhores, minha senhora, João está fazendo uso da filosofia quando ele diz isso ou não? O que vocês acham? Quando João diz que no princípio era o Logos, sendo o Logos uma ideia oriunda da filosofia grega. Ele diz, no princípio era o Logos, e o Logos era Deus. Aí ele diz, olha, ele está dizendo o seguinte, vocês estão certos, no princípio era o Logos verdadeiramente, mas o Logos era Deus. E esse Deus se fez carne, esse Logos se fez carne e habitou entre os homens.